Aleluia! Glória a Deus! Que bom estar aqui com vocês hoje. Eu espero que o seu coração esteja feliz e que você esteja com fome, com sede do Senhor. Amém? Gente, eu estou feliz, emocionada. Vou falar para vocês uma coisa. É uma alegria demais servir Jesus. Porque aonde nós vamos, nós encontramos pessoas da nossa família. Então não importa, muda um pouquinho o sotaque, não é? Eu sei, porque toda vez que eu venho para cá, o pessoal fala do meu sotaque. Muda a quantidade de beijinho que a gente cumprimenta. Então você vai para lá e é um beijo só, e olha lá, aqui é 2, 3. Algumas coisas mudam, mas no geral nós somos família, amém? É uma alegria imensa. Onde eu tenho estado, eu me sinto em casa, e aqui também sou tão feliz. Essa igreja em especial, eu acho que é a igreja que eu vou pregar mais emocionada na minha vida. Por quê? Obrigada. Porque quando eu era solteira ainda, eu conheci o pastor Joaquim e a pastora Rose. E ontem o pastor Joaquim, inclusive, se lembrou que quando eu estava numa formatura da época, tinha escola de líderes para me tornar líder de célula. Eu estava na faculdade, ele estava lá na formatura e ele liberou uma palavra profética sobre mim. E depois eu me casei, e antes de eu me casar, na verdade, o pastor Rodrigo Arraes tinha estado ministrando num retiro de carnaval de jovens, que estava um frio, ele quase congelou, porque o pessoal daqui vai para lá, no retiro de verão, e acha que vai, chamava summer não, acampa verão, mas estava frio de jaqueta, a gente estava usando jaqueta. E ele estava lá e a gente se conheceu. Me lembro da palavra que ele pregou, pode isso, uma palavra que marcou a minha vida, sobre sermos peregrinos nessa terra, algo que Deus fala comigo até hoje. E ele, naquela época, ele nos conheceu e ele trouxe a gente para cá para participar numa conferência. E nós viemos com 1 mês de casado. Então a primeira viagem que eu fiz depois que eu me casei foi para cá, participar dessa conferência. E foi uma conferência tão especial, com Dan Duke, David Keelan, Jason Lee Jones, Daniel Alencar. Nossa, e ele cantou uma música que marcou a minha vida, e que tantas vezes eu tenho cantado essa música daquele dia. Então, olha, eu estou muito feliz, muito emocionada. E aqui nessa conferência, 12 anos atrás, vai fazer 13 anos em novembro, ele falou assim, o pastor Rodrigo: eu fiz isso porque eu sinto de Deus que Deus vai fazer algo grande na vida de vocês, e eu queria fazer parte dessa história. Então, olha, esse mês a minha agenda estava lotada. A pastora Carla me mandou uma mensagem: mas como que eu não vinha? Eu falei: não, eu preciso servir essa igreja que tanto me abençoou em tantos momentos da minha vida. Amo demais pastor Fred, pastora Flávia também. Meu Deus, eu estou muito feliz, amém? Mas antes de começar, eu só quero me apresentar rapidamente, Acredito que muitos ainda não me conheçam. Deu para colocar a foto lá, Nath? Eu quero colocar a foto da minha família, porque mãe que é mãe tem que mostrar a foto dos filhos, né? Então, eu quero mostrar, esse é o Daniel, meu marido, pastor da Igreja Renovo. Hoje nós temos 3 igrejas, mas estamos plantando mais 5 igrejas. Temos estamos plantando igreja em Curitiba e mais 4 cidades, Então, nós estamos em 8 cidades hoje. A Giovana e o Noah são meus filhos, os meus maiores professores, e eu tenho sido muito abençoado por Deus lá em Ponta Grossa, no Paraná, pertinho de Curitiba, e através de tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. E há 3 anos o Senhor me chamou para equipar os pais cristãos. Então faz 10 anos que eu sou pastora, e eu pastorei mulheres e crianças. Sou pastora de crianças. Antes de me tornar mãe, já atendia muitas mães. Mas há 3 anos o Senhor me chamou de maneira específica para equipar as mães, para trazer as mães para o centro do Evangelho, para a palavra. Então eu escrevi um livro, a pastora mostrou ontem, eu não trouxe aqui, que se chama Criação, Bíblia Compatível, eu trouxe ele ali também, que fala sobre você realmente colocar os seus olhos naquilo que a Bíblia diz e nos traz como instrução, ensino. Eu creio que a Bíblia, ela é suficiente para nós, e a Bíblia, ela é inspirada por Deus para nos instruir em tudo, amém? Então eu trouxe os ensinos, os princípios da Bíblia nesse livro, aquilo que a Bíblia traz.
E é uma bênção estar aqui. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus também ao seu coração. Amém? Até que horas eu tenho? Alguém me diz? Só para eu saber? Alguém me avisa quando estiver acabando o tempo, tá bom? Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Aleluia. Senhor, eu quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem operado no nosso meio. Eu quero te agradecer porque o Senhor é fiel, o Senhor é um Deus bom, e eu creio que o Senhor tem algo a liberar sobre nós. E eu oro, Deus, para que nesse momento, aquilo que sair da minha boca, não seja palavra humana, uma palestra humana vinda de mim, mas que seja sua palavra liberada, espírito e vida, que haja unção, que haja rema, transformação, que o Senhor opere em nós. Nós abrimos nosso coração para receber a sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Efésios 1. Nós vamos ler o versículo 17 ao 19. Efésios 1, 17 ao 19. Estou gostando de ver muitas irmãs com Bíblia mesmo em papel, não é? Porque celular é um desafio. Você abre a Bíblia, já aparece a notificação do WhatsApp, já aparece um negocinho do Instagram, você já está lá. Você até esqueceu de mim aqui, né? A Bíblia é uma bênção. O livro não aparece, a Bíblia de papel não aparece notificação, né? Amém? Efésios 1, 17 ao 19 diz assim: peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhe dê espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Amém? Esse é um pedaço de uma oração de apóstolo Paulo. E ele orava pelos seus discípulos, dizendo exatamente isso. Senhor, dá revelação para esse povo. Dá espírito de sabedoria, no pleno conhecimento do Senhor. Oro para que os olhos do coração desse povo sejam iluminados, para que eles conheçam sobre a esperança, a riqueza daquilo que o Senhor nos chamou. E hoje eu quero falar sobre isso. Presta atenção aqui em mim. Nós estamos vivendo hoje em uma geração que insiste em nos dizer que nós precisamos assumir aquilo que nós sentimos. Então é uma geração que diz assim: você é o que você sente. Se você sente algo, você precisa ser aquilo. Se você sente algo no seu coração, você precisa fazer. Se você não é ou você não faz o que você sente, você não está sendo autêntica. Você está maquiando uma coisa. Faça o que o seu coração diz. Faça o que o seu coração manda. Isso é tão perigoso. Isso é tão difícil. Porque se você olhar para as pessoas bem-sucedidas nessa terra, você verá que elas não fizeram apenas o que elas queriam a sua vida toda. Nós, inclusive, temos leis, polícia, uma legislação, justamente para que as pessoas não façam só o que elas querem. Eu não posso fazer só o que eu quero. Eu preciso fazer o que é para ser feito. E não apenas o que eu sinto vontade de fazer. O que está no meu coração para eu fazer. Seria um caos se a gente fizesse apenas aquilo que a gente quisesse o tempo todo. É uma ideia tão assustadora. Mas as pessoas insistem em dizer isso, não é verdade? Não, você tem que... Se você tem algum no seu coração, se você tem alguma coisa no seu coração, então você tem que fazer isso. Vai lá e faz. Se você sente algo, vai lá e faz. Mas é muito básico, muito elementar, que a gente não pode ficar seguindo os nossos sentimentos, o nosso coração, simplesmente o tempo todo. Muito pelo contrário, a gente ainda precisa questionar. Será que faz sentido eu fazer o que eu estou com vontade? Será que faz sentido eu ser isso que eu estou sentindo? É um conselho absurdo.
expressão, coração de mãe sempre tem razão. Quem já ouviu? Quem já falou? Pois é. Coração de mãe sempre tem razão. Irmã, se eu fazer sempre o que o meu coração quer que eu faça com meu filho, olha, com os meus filhos, né? Eu ia ter sérios problemas. Eu já tinha estourado o cartão de crédito do meu marido, porque eu teria comprado tudo que meu coração sentiu vontade de comprar para eles. O Noah, meu Deus, eu teria sérios problemas. O Noah, meu filho, ele tem 3 anos. Mas pensa, lá na nossa terra a gente fala piazinho, um piá, um menino. Pensa no piazinho charmoso, é o meu filho. Ele com 1 ano e meio, gente, não é coisa de mãe não. 1 ano e meio, a Natália está ali para provar. Aprendeu a piscar de um olho só. Melhor do que eu. Imagina se eu fizesse só o que meu coração de mãe sentisse. Sabe, ele ia nas lojas, eu levava ele nas lojas, ele estava no carrinho. Às vezes ali, olhando, né, estava lá na Renner. Quando ele percebia que as meninas estavam olhando para ele, tem um olho azul bonito assim, sabe o que ele fazia? Ele virava para as pessoas, para as meninas, e piscava. Você acredita? Ele vem assim ó, e fala, mãe, eu te amo, mãe. Você é muito linda. De madrugada ele vem, ele insiste que quer dormir comigo, né? Então ele sempre dormia no quarto dele, nós nos mudamos de apartamento e aí teve a reforma do quartinho deles, eles tiveram que dormir no nosso quarto, no colchãozinho no chão por uns 2 meses. Pra quê, né? Agora a vida inteira ele quer dormir comigo. Então ele dorme no quarto dele e acorda no meu. Alguém se identifica? Dorme no quarto dele e acorda no meu. Aí de madrugada ele vem e eu falo, filho, seu quarto ficou tão bonito, filho. Vai lá no seu quarto. Por que você fica vindo pra cá? Porque eu te amo, mãe. Eu tenho muita saudade. É muito maravilhoso ficar com você pertinho. Irmãs, se eu fosse dar todos os doces que a minha filha quer, acabava o chocolate do mundo. Pensa numa menininha doceira. Não dá pra gente fazer o tempo todo o que a gente tem vontade. O que o nosso coração quer fazer. Agora, é claro que quando eu estou falando sobre coração, eu não estou falando sobre o nosso coração regenerado. Eu não estou falando sobre o Espírito em nós. Então, Tati, o que você está falando quando você diz sobre o coração? Porque a Bíblia diz em Ezequiel 36, 26, que Ele nos daria um novo coração. Darei a vocês um coração novo, porém um Espírito novo em vocês, e tirarei de vocês o coração de pedra, e lhe darei um coração de carne. Olha só, o Senhor nos fala que Ele ia tirar o nosso coração de pedra, que Ele nos daria um novo coração. Então, quando eu estou falando que você não deve seguir o seu coração, eu não estou falando de você não seguir o seu espírito, porque eu creio que quando nós recebemos a Jesus, nós nos tornamos um com o Espírito Santo de Deus. E eu creio que agora nós precisamos ouvir aquilo que o Espírito Santo diz ao nosso coração. A questão é que nem sempre o que nós ouvimos é o Espírito em nós. E hoje eu quero falar para vocês, o tema da minha palavra, uma palavra que Deus tem queimado no meu coração, e é uma palavra específica para mães, mas você aplica na sua vida, mesmo que você não seja mãe. É o coração de mãe, nem sempre tem razão. E nós precisamos aprender a enxergar as coisas de maneira correta. Nem sempre o que você está vendo no seu coração é aquilo que você deveria ver. E quando eu estou falando sobre o coração, então, já que eu não estou falando sobre o seu espírito, eu estou falando sobre os olhos do nosso coração. E eu quero voltar agora para o texto que nós começamos a ler. Paulo diz, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Isso quer dizer que o nosso coração, ele pode estar enxergando algo errado, ofuscado. Talvez você já tenha o Espírito, você que recebeu Jesus, você já tem, é isso que eu creio, amém? Você tem um coração regenerado, mas ainda falta iluminação, ainda falta clareza.
os seus olhos ainda não enxergam o que você precisava enxergar. Isso é algo perigoso. Porque Deus, Ele faz as coisas nas nossas vidas baseado naquilo que os nossos olhos enxergam. Não porque existe poder em si só em um pensamento positivo, mas porque Deus trabalha com imagens. Deus coloca uma imagem no nosso coração, e essa imagem é matéria-prima para o operar de Deus. Quer ver? Abraão. Quando Deus chama Abraão, antes de Deus dar uma promessa para Abraão, Deus, Ele entrega uma imagem a Abraão. Ele fala: Abraão, sai aqui, vem aqui. Olha as estrelas. Consegue contar? Você está vendo as estrelas? Assim vai ser a sua descendência. Como essas estrelas, como esses grãozinhos de areia. Deus dá uma imagem. Deus, Ele trabalha com imagem. Olha só, lá em Jeremias 17, 7 a 8, Deus fala sobre o homem que confia no Senhor. E o que Deus faz? Ele diz assim: bendito é o homem cuja confiança no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, a que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas sempre serão verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Quando Deus dá uma promessa ao homem que confia no Senhor, Ele nos dá uma imagem. Espera aí, se você confia no Senhor, você vai ser como uma árvore que está ali junto às águas, que tem as suas folhas sempre verdinhas, e as folhas nunca caem. Por acaso existe essa árvore, que em todos os momentos ela sempre está verdinha? Lá na nossa cidade agora está forrada de folhas secas. Existe essa árvore que sempre está verdinha? Não existe. Mas o que Deus estava falando aqui? O que Ele estava fazendo? Ele estava nos dando uma imagem. Ao longo da Bíblia, eu tenho mais uns 10 exemplos, eu não vou dar por causa do tempo. Ao longo da Bíblia, Deus, Ele trabalha com imagens. A imagem que Deus te dá é matéria-prima para que Ele possa construir algo em você. Então, qual que é a armadilha? A estratégia do diabo é ofuscar a sua imagem. É tocar na sua imagem. É colocar uma imagem errada diante dos seus olhos. E é por isso que nós estamos vivendo uma geração onde o diabo está bombardeando a sua mente de imagens. Imagens erradas em relação a você, em relação ao seu casamento, em relação à sua família, em relação aos seus filhos. E nós naturalmente temos uma tendência para aquilo que é ruim, para enxergar aquilo que é mal. Quer ver? Primeiro dia de aula do seu filho, as mães não pensam assim: nossa, meu filho vai se divertir. Você até pode falar e não assumir, mas você não imagina o seu filho descendo no escorregador feliz, brincando com os amigos. Você fala: Senhor, guarda essa criança para ela não cair do escorregador, para não bater a cabeça, para ninguém excluir ela, para ela não chorar. Você fica pensando logo nisso. Lá em Gênesis 8, 20 a 21, logo depois que Noé, ele estaciona a arca desce, né? Porque as águas elas estão secando, a arca ela para em solo firme, e o Senhor ele tira ali Noé, os animais. A Bíblia diz que eles fazem uma oferta ao Senhor, e a Bíblia diz assim: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Quem lembra disso? Som. Qual foi o sinal? O arco-íris, o arco celeste. Mas olha o que a Bíblia continua dizendo, Gênesis 8, 21. Porque não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. A imaginação do coração. Em algumas versões,
No português, eles tiraram essa palavra, falam só sobre o coração é mau desde a meninice, no original desde a infância. Na King James fala sobre a imagem do coração. E no original traz essa palavra. A imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. A imaginação no original hebraico é Yetzer. Yetzer. Essa palavra no original é justamente essa imaginação. Esse olhar para algo, pensando naquilo que será formado, a imaginação do seu coração. Agora, olha que interessante, fala comigo, Yetzer. Essa palavra usada, Yetzer do coração. Em outro momento na Bíblia, antes disso, essa mesma palavra aparece, mas agora como um verbo. Não como um substantivo, a imaginação, mas como um verbo. Olha onde? Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em sua narina o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Aqui a palavra Yatsar aparece como formou. Então olha só, a imagem do coração, a imaginação do coração aparece como Yatsar. E aqui a Bíblia diz que Deus, Ele Yatsar, Ele formou do pó da terra o homem, soprou sobre ele o seu fôlego. E ali então nasceu Adão, surgiu Adão. Sabe, isso aqui nos mostra, mais uma vez, que tudo aquilo que Deus faz, Ele faz através da imaginação, de uma imagem, de algo que Ele coloca no seu coração. Deus, Ele imaginou o homem, colocou em prática e liberou, soprou sobre ele a sua vida. E é isso que precisa acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família. Você precisa enxergar algo, uma imagem correta, e quando você enxerga, Deus, Ele sopra sobre você para que as coisas sejam criadas. Então, qual que é a estratégia do diabo? Vou colocar a imagem errada sobre ela. Então, vou fazer ela pensar em desgraça, pensar conceitos errados, ser distraída pelo aquilo que esse mundo está bombardeando, ofuscando a sua visão. Agora, como, pastora? Como que eu não me apego a tudo aquilo que eu escuto? Deixa eu falar uma coisa para você, fecha os seus olhos agora. Vou fazer um exercício com você. Não pense em uma rosa, em um buquê de rosas vermelhas colombianas. Não pense, não pode pensar. Pense em outra coisa. Não pode pensar no buquê de rosas vermelhas colombianas, com glitterzinho em cima assim, ó. Não pode. Abra os olhos aqui. É claro que você pensou. É muito difícil. E às vezes a gente quer combater a imagem errada que o diabo está colocando nos seus olhos, pensando, eu não posso pensar nisso, eu não posso pensar nisso. Então o diabo vem com ideias diabólicas a respeito das crianças. E aí, a primeira situação que acontece, você já fica, meu Deus, meu filho vai ser assim, meu filho vai ser assado, não posso pensar nisso. Eu não posso pensar que meu filho vai ser assim, eu não posso. E você não consegue. Sabe como que nós vencemos uma imagem errada no nosso coração? Trazendo a imagem correta. E hoje eu quero falar para você sobre algumas coisas, algumas imagens que precisam estar claras diante dos seus olhos. Você tem que ter a imagem do seu coração alinhada. Amém? Você está comigo aqui? Você precisa ter uma imagem correta no seu coração, combatendo as imagens erradas com imagens corretas. E a primeira coisa, mãe, esposa, mulher, avó, a primeira coisa é que você precisa ter uma imagem correta sobre Deus. Porque muitas vezes nós temos uma imagem errada a respeito de Deus. Vem cá. Você precisa enxergar o nosso Deus da maneira correta. Você precisa enxergar Deus como um bom pai, como um bom pastor. Tem gente que não consegue, tem dificuldade, acha que Deus está pronto para vir com uma punição severa sobre você, e ai de você se você falhar, miserável. Aí acabou a sua vida. Tem gente que tem
fizer alguma coisa errada, vai cair um raio na minha cabeça. Porque Deus vai me punir, porque Ele está pronto ali para me castigar, para me ver no pó. Gente, o nosso Deus, Ele não é assim. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é um bom Pai. É um Deus de relacionamento. Mas isso tem a ver, o que isso tem a ver com a minha vida, com a minha maternidade, tudo. Porque antes de você ser mãe, você é filha. Você tem que se relacionar com o seu Deus, sabendo que Ele é um bom Pai. Tem gente que tem medo do que Deus pode fazer com os nossos filhos. Ai, que Deus pode fazer? Vai que Deus vai me castigar trazendo uma doença para o meu filho. Nosso Deus é um Deus bom, um Pai bom. Tira essa imagem errada do seu coração. Traga uma imagem correta. Eu creio que o meu Deus é um Deus bom. Ele tem um pensamento de paz ao meu respeito e não de mal. Ele quer me fazer prosperar. Claro que em determinados momentos circunstâncias virão. E Deus vai usar essas circunstâncias para me aperfeiçoar, para me lapidar, para me ensinar, me equipar. Mas Ele é bom. Em todo tempo. Aleluia. Em todo tempo Ele é bom. Olha para a história do filho pródigo na Bíblia. O filho pede a herança, com o pai ainda em vida. Uma desonra sem tamanho. Naquela época, muito mais. Ele sai, ele gasta tudo. A gente não vê o pai falando, miserável, vai voltar arrastado. Ah, de mim, se esse menino voltar. Quero ver. Vai voltar, eu vou ver. Ele tem que ver o que ele perdeu. Olha, porque ele vai sofrer na vida. Tomara que sofra. Nem me apareça. O que a gente vê? O filho pródigo voltando. O pai do filho pródigo. O filho pródigo voltando. E o pai ansioso, esperando pelo filho. Sabe, o amor de Deus sobre você não tem lógica. Ele ama você. Tanto, antes da fundação do mundo, o cordeiro já foi morto, diz Apocalipse. Mesmo sabendo daquilo que o homem ia aprontar, Deus, Ele decidiu criar você, porque Ele queria ser seu pai. A Bíblia diz que Jesus veio para revelar o novo nome de Deus. Sabe qual que é o novo nome de Deus? Chamavam Deus de muitas coisas. Elohim, Jeová Nissi, Rafá, El Shaddai, todos os nomes de Deus são maravilhosos. Mas nunca ninguém tinha chamado Deus como Jesus chamou. Jesus chamou Deus de Pai. Ninguém tinha chamado Deus de Pai. Deus, Ele parecia mais uma imagem de algo radioativo e perigoso, que, ai meu Deus, pensa o sacerdote para entrar diante da presença de Deus, tinha que fazer um super ritual. Meu Deus, se ele pecasse, ele morria fulminado. Olha a imagem que as pessoas tinham de Deus. As crianças tinham medo de Deus. Nunca ninguém tinha chamado Deus de Pai. Mas Jesus ensina o povo a orar, os seus discípulos a orar e fala, olha, vocês vão orar assim, ó. Pai nosso. E eles falaram, hã? Pai nosso? Como assim? Se relacione com Deus como seu pai. Minha filha, ela está no outro quarto, ela tem um pesadelo. Ela não fala assim, ó, excelentíssimo Pai, que habita o quarto ao lado, socorra-me. Será que eu posso orar? Acho que eu não estou preparada. Vou tirar meu pijama, vou colocar uma roupa. Ela só fala, pai! E o pai dela corre lá. Sonhei com uma cobra. Tem um bicho aqui. Socorro, me ajuda. Sabe, Jesus veio para revelar o novo nome de Deus, que é Pai. Se relacione com o Pai. Creia que o seu Pai ama seu filho mais do que você. Nosso Deus é um bom Pai. Quando o filho pródigo voltou, sujo, ele estava nem aí, levantou ali as suas roupas, correu ao seu encontro, abraçou. Falou, gente, vamos fazer uma festa para ele, tem lógica. Ele voltou, troca essa roupa, vamos pôr uma sandália, tá bonito meu filho. Vamos colocar um anel. Sabe, esse é o nosso Pai. O nosso Deus é um bom pastor. Tem gente que tem medo de Deus, vive acusado pelo diabo, acha que Deus está esperando você para acertar as contas com você. Eu quero te dizer que tudo já foi pago ali na cruz.
Não há mais dívida. Não há mais acusação. Seja livre. Olha o que diz em Salmo 23. Você sabe o que diz em Salmo 23, não é? Mas eu quero ler. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes pastos me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Tem gente que acha que Deus vai ficar tirando seu sono, te acusando, miserável, você fez isso, vai ter que pagar, errou, pecou, vai ter que pagar. Ele quer tirar o seu sono, irmã. Ele quer fazer você se sentir acusado, olhando para os seus erros, para as suas falhas. Claro que não. Ai, mas é que às vezes eu falho com a minha filha. Eu nunca falho, irmã, nunca, eu sou uma santa. Mas eu sei que Ele me ama o tempo todo. Eu não sou perfeita, mas Ele é, e eu estou sendo aperfeiçoada por Ele. Sabe, os meus filhos não vão seguir a Jesus porque eu sou perfeita, mas porque eu tenho um Salvador perfeito. E elas sabem disso. Às vezes eu erro com eles e falo, filho, me perdoe, é por isso que eu preciso de Jesus, igualzinho você. E ainda bem que a gente tem Jesus. Ainda bem. O que seria da mamãe? Você viu como a mamãe falha às vezes? Meu Deus, filha. Me estressei com você, me perdoe. Ainda bem que Jesus já resolveu esse problema do nosso pecado, né, filha? Não complica as coisas, não. Você está esperando ser perfeita para Deus te aceitar. Você nunca ia ser, por isso que Deus enviou Jesus. Para assumir a sua culpa. A sua condenação. Ali na cruz. Tetelestai. Ele quer te fazer repousar. Águas tranquilas. Sabe, esse é o nosso Deus. Você precisa ter uma imagem correta a respeito de quem o nosso Deus é. Seja livre. Você é amada. Você é perdoada. Olha o que diz no final de Salmo 23, versículo 6, né? A bondade e a misericórdia do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida. Olha essa palavra original, a bondade e a misericórdia me seguirão. A palavra no original é caçar. Deus, Ele está olhando para você, querendo te caçar com a sua bondade, com a sua misericórdia. Não é com o seu castigo e sua punição sobre você. É com a sua bondade, com a sua misericórdia. Não tenha medo de Deus. Nosso Deus é um Deus bom. Diante de uma circunstância difícil, eu quero que você se lembre disso. Meu Deus é um Deus bom. Não avalie a bondade de Deus baseado nas circunstâncias. Não avalie a bondade de Deus baseado na jornada, mas baseado na promessa. Naquilo que Ele prometeu para você. Agora, a segunda imagem correta que eu quero trazer ao seu coração, e eu preciso, porque as pessoas me chamam para pregar, eu tenho que falar sobre isso, senão elas ficam tristes, sobre maternidade. Nós precisamos ter a imagem correta sobre a maternidade. Porque o mundo está acabando com a maternidade. Destruindo a beleza da maternidade. E às vezes você está escutando tanta coisa que você está contaminada por aquilo que o mundo diz. Então nós viemos agora do Dia das Mães. Chega no Dia das Mães, antes era bonito falar o quê? De boas mães, histórias bonitas relacionadas à maternidade. Agora o que fica em foco? Mulheres que decidiram abrir mão da sua maternidade, que não querem ser mães. No Dia das Mães, sabe aquele Instagram perrengue chique? Sabe? Aqui faz calor, irmãs, aqui na minha terra não faz calor assim não. Derrete cabelo, derrete maquiagem. Sabe aquele Instagram perrengue chique? Vocês não conhecem, né? Vocês são crentes. Só segue a Ana Paula Valadão. Olha só, esse Instagram traz umas coisas engraçadas, mas compartilhou no Dia das Mães um tweet de uma mulher falando assim: mais um Dia das Mães sem ser mãe, gratidão. Aí embaixo tinha uns comentários assim, não pode rir, tá? Tô brincando, você é livre, pode rir se quiser. Mas era assim, nunca foi sorte, sempre foi Dil. Aí uma assim, não vou lembrar agora, mas vários comentários assim, que denegriam, sabe? A maternidade, a beleza da maternidade. Agora vai eu fazer um post
para a mãe de pet, falando qualquer coisa dela. Vai eu falar do animal, estou presa no outro dia. Eu sou obrigada a amar os cachorrinhos. Vai você adotar ou comprar um cachorro e depois dar para alguém porque você não deu conta de cuidar do cachorro. Você é crucificado. Você entende? Não estou falando que o cachorro é do inferno. O gato há controvérsias. Eu não gosto muito de gato. Estou brincando, irmãos, estou brincando. Fique em paz. Mas não traz para mim, não. Fique em paz com o gato na sua casa. Mas sabe, eu não posso falar mal de cachorro e de gato. Eu não posso não gostar. Essa é a inversão hoje dos valores. Os animais são muito mais queridos do que as crianças. Os outros podem falar mal do meu filho, dos nossos filhos, das nossas crianças. Os outros podem abrir restaurante e colocar lá child free, livre de crianças. Se você faz um dog free, acabou, corta a sua cabeça. Não pode. O mundo está distorcendo tudo. Ele quer mostrar para você que é terrível. Que quando você é mãe, acabou. Acabou a sua vida. Acabou a sua liberdade. É uma desgraça. E você está escutando isso e está acreditando. É mesmo, é difícil demais. Queria ter minha vida de volta. Irmãs, você precisa se lembrar que a Bíblia diz que você ser mãe, a mulher quando ela se torna mãe, ela é transformada. Olha o que diz em 1 Timóteo 2,15. Todavia será preservada, sozo, que no original é salva, que é transformada, salva por transformação, aperfeiçoada, esse é o original de sozo. A mulher será aperfeiçoada através da sua missão de mãe. É o que a Bíblia diz. Se ela permanecer na fé, no amor, na santificação e no bom senso. A mulher, ela será transformada através da sua missão de mãe. É isso que Deus disse. Olha aqui para mim. A Bíblia fala sobre uma missão. Tem missão fácil? Missão não é fácil não. Ninguém está falando para você que é fácil. Ninguém está falando para você que não tem os seus desafios. Mas existe uma promessa. Ele vai aperfeiçoar você através dessa missão. Se você permanecer na fé, no amor, na santificação, no bom senso. Creia nisso. Meu Deus, Deus me deu uma missão preciosa. Que missão preciosa Ele me deu. Eu gosto muito de uma frase de John Piper que diz que a maternidade, porque o mundo diz que maternidade é você procriar e pronto, acabou. John Piper diz que maternidade é transmissão de vida para vida, de uma visão centrada em Deus, tendo Cristo como tesouro. Aplauda o Senhor. Olha que privilégio. Maternidade é uma transmissão de vida para vida, de uma visão centrada em Deus, tendo Cristo para tesouro. Maternidade é uma bênção. Não acredite nas sugestões do diabo de que ser mãe é terrível, que acabou, que você não tem mais vida. Rejeite isso. Olhe para a sua maternidade como um privilégio que Deus te deu. Já emendo aqui em relação aos filhos também. Você tem que ter uma imagem correta em relação aos seus filhos, porque o mundo quer te dizer que filho é um atrapalho, filho é um fardo, que você perdeu. Você não perdeu quando você se tornou mãe, você ganhou, porque a Bíblia diz em Salmo 127, a pastora começou lendo esse texto ontem, Salmo 127 diz que Deus nos deu, você ganhou uma flecha, um galardão, uma recompensa, uma herança. A Bíblia diz que filhos são herança do Senhor. É o fruto do ventre. A recompensa que Ele te dá. Como uma flecha nas mãos do guerreiro. Assim são os nossos filhos. Você ganhou. É uma bênção. Só que muitas vezes a gente olha para os filhos e a gente quer que as flechas estejam prontas. O primeiro capítulo do meu livro se chama Flecha Pronta Não Dá em Árvore. Não é, pastora Rosa? Porque não é assim, ninguém nasce pronto, não. A gente vai ter que aperfeiçoar, lapidar. Sabe que lá em Deuteronômios, quando a Bíblia diz para você inculcar na mente dos nossos filhos a palavra de Deus, de dia, de noite, ao sentar, ao levantar,
que a gente fala tanto sobre esse texto, a palavra original de inculcar é afiar. Eu descobri isso depois que eu já tinha lançado o livro, ele apareceu na 2ª edição. Olha só, lá em Deuteronômio, Deus ele já estava falando, você vai ter que afiar a flecha. Envolve investimento, vai gastar saliva. Uma amiga minha chegou para mim e falou assim, eu já ensinei tantas vezes meu filho sobre isso. Eu falei, quantas? Umas 3 vezes. Aí eu virei para outra amiga e falei, eu conto ou você conta? Vai ter que gastar mais saliva, amiga. Meu Deus, é a primeira vez que você ensina seu filho a escovar os dentes que ele aprende? Eu também sou dentista. Tem uma unção especial para pastoras dentistas, entendeu? Eu estou recebendo. Vai orar por mim depois. Pastoras médicas, pastoras dentistas. Gente, seu filho tem 5 anos, ele escova os dentes sozinho, ele está fazendo errado. Não vai dar boa. Você tem que supervisionar. Ele até pode escovar sozinho, mas você tem que escovar de novo. Não é? Porque ele ainda não consegue. E aí, em relação às outras coisas, você fala uma vez e espera que ele prenda. E pronto, acabou. Aí seu filho não faz o que você ensinou, você fala, onde que eu errei? Já olha para você, já fica com aquele julgo, eu estou fazendo tudo errado, eu não sei ser mãe. Minha filha, eu já falei para ela tantas vezes. Vai falar de novo, vai ensinar de novo. Sabe? Olha para o seu filho, tem uma imagem correta sobre ele. O que você enxerga quando você enxerga os seus filhos? O problema é que muitas vezes você não está enxergando o valor que está neles. Não está. Às vezes fala, mas é que eu estou muito cansado. É porque tem que ajustar a sua visão. Porque tudo bem a gente se cansar, mas você desanimar, a Bíblia diz em Gálatas, não se canse de fazer o bem, porque no tempo oportuno você vai colher, se você não desfalecer. Não desfalece. Olha aqui. Acabou a conferência, você trabalhou aqui na conferência, você está cansada. Você estava à frente da conferência, aqui para lá e para cá. Aí, domingo à noite você recebe uma mensagem do banco. Alguém depositou 100 mil reais para você. Aí você recebe lá uma carta do banco, um e-mail, WhatsApp. Fala, só que é o seguinte, para você receber, você tem que estar aqui amanhã, 7 horas da manhã na porta. Aí você fala, não vou não. Não, depois da conferência, não vou. Passa para a próxima então. Passa para a próxima então. Afinal de contas, eu passei o final de semana na conferência. Estou muito cansada. Alguém faz isso, irmão? Não faz. Você está lá às 6h50 na porta. Você nem dorme, na verdade você nem dorme. Com medo de perder a hora. Sabe? Às vezes você está olhando para o seu filho e você não está enxergando o que você precisaria enxergar. Você está cansada porque você não entendeu ainda o valor que existe ali. O que Deus está te dando. Sabe, não falta, às vezes, uma motivação maior, porque você ainda não está enxergando o seu filho como um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você sabe que eu trabalho com crianças, né? Ministro muito também sobre ministério infantil. Falta pessoas para trabalhar com crianças, porque as pessoas ainda não entenderam o privilégio que elas têm de estarem ali. Porque presta atenção, olha só. A Bíblia fala que existe um galardão para quem dá um copo de água para o profeta. Imagina o galardão para você que está gerando profeta. Para você que está ministrando para eles todo domingo. Para você que está ensinando o profeta. Você não entendeu ainda. Tem uma imagem correta a respeito de quem o seu filho é. E sabe, para terminar, você precisa ter uma imagem correta. Além da sua maternidade, além dos seus filhos, além de quem Deus é, você precisa ter uma imagem correta a respeito daquilo que você realmente precisa para a sua vida, para a educação dos seus filhos, para a sua maternidade. Porque às vezes você também está muito nervosa, abatida, chateada, porque você acha que para você ser uma mãe boa, uma boa mãe, para os seus filhos se
tornarem pessoas especiais, enfim. Você precisa de, assim, um arsenal de coisas. E eu quero falar para você o que realmente você precisa. Você tem que ter uma imagem correta do que você realmente precisa. Sabe, você não precisa de uma superestrutura. Tem gente que acha que os filhos só serão felizes quando você tiver com uma casa enorme, com parquinho, com piscina. Tudo isso é muito bom, é uma bênção, mas não é vital. Tem gente que fala, não, os meus filhos, eles precisam de homeschooling, né? Preciso tirar eles da escola, ensiná-los em casa, só assim vai dar gente. Deixa eu falar, homeschooling é uma bênção. Se você pode, faça, mas não é vital. Não é vital. Tem gente que fala, não, o que os meus filhos precisam é de uma rotina perfeita. Gente, rotina é uma bênção. 90% do problema relacionado à educação de filhos se ajusta na rotina. É porque a criança sem rotina, ela está mais cansada, ela não sabe o que esperar, ela é mais indisciplinada, mais nervosa, sem dormir do tanto que ela tem que dormir. Rotina é uma bênção, mas também não é vital. Se o seu filho sair da rotina domingo para vir para o culto, ele não vai morrer. Ele não vai morrer. Não, eu preciso mesmo de uma rede de apoio. Porque eu não consigo ser feliz como mãe, porque eu não tenho uma rede de apoio. Eu moro longe dos meus pais. Eu não tenho uma pessoa para me ajudar. Rede de apoio, irmãos, é uma bênção. Você ter alguém para ajudar você de confiança, um pai e uma mãe perto. Mas também não é vital. Sabe o que é vital? E você tem que ter uma imagem correta do que é vital para você como mãe. Vital para você é o favor de Deus, é a sabedoria de Deus e a unção de Deus. Porque você pode fazer homeschooling, ter rotina perfeita, rede de apoio e estrutura, sem favor de Deus, unção e sabedoria, você está perdido. E eu quero terminar dizendo isso para você. Ore por essas 3 coisas. Sabe, eu tenho, desde do começo do meu ministério, eu tenho orado por favor de Deus. Senhor, eu quero desfrutar do seu favor. Favor de Deus é o Senhor com a sua mão sobre você, te abençoando, te colocando no lugar certo, te dando a palavra certa, te conectando com as pessoas certas. Favor de Deus você desfruta mesmo diante da crise. Nós vemos que José na Bíblia era favorecido. José do Egito. Ele foi vendido pelos seus irmãos, porque os seus irmãos o invejavam. Mas ele desfrutou do favor mesmo quando ele foi vendido. Foi para a prisão, desfrutou do favor mesmo quando estava preso. Deus conectou ele com as pessoas certas. Até no momento que ele estava preso. Sabe, essa palavra tem me sustentado por muito tempo. Mesmo diante das crises, eu lembro, eu estou na crise. Eu estou num momento difícil, estou numa situação difícil. Porque o dia mau muitas vezes vem. Mas eu vou desfrutar do favor. Você sabe, nós estamos com uma criança lá em Ponta Grossa, uma ovelha minha, 4 aninhos. Sofreu um acidente há 2 semanas, ele teve o rostinho inteiro queimado, o corpinho. E eu fui visitar ele na UTI. Eu falei, Otávio, olha aqui para mim, você vai desfrutar do favor de Deus. Mesmo diante do dia mau, Deus vai acelerar esse negócio. Você vai sair dessa UTI. Deus vai conectar vocês com as pessoas certas, os médicos certos. Lá em Curitiba ele estava, eu falei para a mãe dele, vocês vão desfrutar do favor. Mesmo diante do dia difícil, tem favor para você, creia nisso. E Deus fez cada coisa que a gente não acredita. Deus conectou com as pessoas certas. Uma seguidora minha viu pedindo oração, abriu a casa para eles se hospedarem em Curitiba. Gente, eu chorei quando eu vi aquilo. Nunca me viu na vida, nunca viu ela na vida. Levou a família para casa, lavou a roupa deles. Falei, isso é favor. Favor de Deus. É quando você... Aleluia. É quando você decide desfrutar dele, sabe? Agora nós também precisamos da sabedoria do Senhor. Sabedoria para falar. Sabedoria para agir. Nem preciso falar sobre sabedoria, que a pastora falou tanto ontem, tão bem. Mas isso, pastora, Tiago 1,5, foi um dos primeiros versículos que meu pai me ensinou. Quando eu comecei a fazer minhas primeiras provinhas na escola. Meu pai era um homem apaixonado pela Bíblia. Sempre vi meu pai lendo a Bíblia, riscando a Bíblia, estudando a Bíblia. Tanto é que ele me deu uma Bíblia com 12 anos. Eu peguei, a primeira coisa que eu fiz, anotei na minha Bíblia os versículos que estavam anotados na Bíblia dele.
E eu li essa Bíblia inteira, com 12 anos. Ele me ensinou o versículo, quando começou as provinhas, Tiago 1,5, ele falou: filha, sempre antes de fazer as provas, você vai orar, Tiago 1,5, que a Bíblia diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele lhe dará. Todos os dias da minha vida que eu fiz uma prova, da escolinha, até a prova da faculdade, pós-graduação, eu fiz isso. Senhor, a tua palavra diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, Ele vai te dar. Eu não subo para pregar sem falar: Senhor, a tua palavra diz, em Tiago 1,5, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, Ele vai tirar. Eu preciso de sabedoria para essa palavra. Eu preciso dessa sabedoria. Quando meus filhos nasceram, Senhor, eu preciso de sabedoria. Eu preciso, porque sabe, por que Deus fala, peça a Deus? Porque a gente não tem. Por que a Bíblia diz em Provérbios, adquire sabedoria? Porque a gente não tem. Peça, Ele está te ensinando a pedir, peça. Senhor, eu não sei o que eu faço nessa circunstância, peça. Tem gente que vem, às vezes quer caminhar perto de mim, ou quer fazer meu curso, porque acha que eu vou ensinar tudo, em relação a todas as situações. Sabe, é impossível. Como que eu falo num curso sobre 18 anos da vida do seu filho, todas as circunstâncias vai passar? Mas uma coisa eu ensino, busca a sabedoria de Deus. Ele vai te dar exatamente aquilo que você tem que falar, a palavra certa, o abraço certo, o sorriso certo, a disciplina certa, a instrução certa. Peça sabedoria. Igual Joquebede, estava ali com o seu bebezinho, Deus deu sabedoria do que ele tinha que fazer em um mundo difícil, caído, tanto ataque contra as crianças. Não é de hoje que o diabo quer semear as crianças, porque é muito mais fácil ele destruir a semente do que a árvore que está plantada, que já cresceu. Nós precisamos nos levantar em sabedoria para cuidar dos nossos filhos, para guardar essa próxima geração. Sabedoria de Deus, sabedoria no falar. O pessoal do louvor pode subir, por favor? Sabedoria no falar. Cuide com aquilo que você fala. Sabe que Deus deu uma promessa um dia para Zacarias, para Isabel. Zacarias não creu que teria um filho. E porque ele não creu, ele ficou mudo. Depois de um tempo, quando o seu filho nasceu, ele ainda estava mudo. Ele ainda estava mudo. Todo mundo estava pressionando eles, porque eles tinham que dar o nome para o filho. E a esposa dele falou: não, ele vai chamar João. Que Deus nos falou isso. E eles: mas João, não tem João na sua família. Na época tinha que ter alguém na família. Como assim vai chamar João? Não vai chamar João. Desde aquela época já estão tentando se metendo na vida de vocês, na criação de filhos. Alguém perguntou se era para chamar João ou não, na verdade? E eles ali: não, vai chamar João. E eles ali naquela discussão, Zacarias pede um papel e escreve: o nome dele será João. João significa graça. Quando ele escreve a palavra João, ele volta a falar. Enquanto ele duvidava, ele ficou mudo. Se for para abrir a boca, para falar uma palavra de incredulidade, para falar uma palavra de morte, fica quieta. Mas abra sua boca para falar uma palavra de graça, de vida. Graça, vida. Sabe, quando a nossa família menos precisa, quando ela menos merece uma palavra de graça, é quando ela mais precisa, né? Quando seu filho menos merece, é quando ele mais precisa de graça. Quando seu marido menos merece, é quando ele mais precisa de graça. Manifesta graça. Quando nós falamos sobre decidir edificar, nós estamos falando sobre decidir enxergar uma imagem correta das coisas. É muito mais fácil destruir do que edificar. Não é verdade? É muito mais difícil você edificar. Mas decida. E eu falei que você precisa. O que é vital para você, a favor de Deus, é sabedoria e a unção. E o Senhor tem me levantado para anunciar isso para as mães e para os pais. Porque vocês muitas vezes esquecem que existe unção para a educação de filhos. Eu creio nisso, pastora. Existe unção. Existe uma unção, porque a Bíblia nos diz que Deus nos unge para. Sabe, a unção de Deus é para aquilo que você precisa. Ore por unção. É unção que nos sustenta. É unção que move. É unção que faz as coisas acontecer. Sabe,
Essa semana eu estava numa conferência e eu cresci na Igreja Presbiteriana do Brasil, muito tradicional. Mas eu com 12 anos, quase 13, estava com 13 acho, fui convidada para ir num evento da igreja renovada, lá era Pongas, numa boate. E era o ministério Ouvir e Crer. E eu fui batizada no Espírito Santo. E eu voltei, eu não conseguia contar para meus pais, porque eu só orava em línguas. E essa semana eu me lembrei, Deus falou, é isso que está sustentando você. É a unção, é o fogo, é isso que faz diferença. É isso que te traz ousadia, é isso que está mudando a sua história. E eu sei, porque eu confio nessa unção. Eu por mim mesmo não tinha nada para falar para vocês, nada, não sou nem psicóloga, nada. Sou dentista. Fiz uma pós-graduação em Neurociência e Educação e Desenvolvimento Infantil para constar, porque ficavam me perguntando, tenho aqui a aposta aqui. Aprendi algumas coisas que a gente pode aplicar. Mas sabe o que faz a diferença na minha vida? É unção. E principalmente na minha casa. Não é que não, é na minha casa. É com os meus filhos. Unção de Deus. Unção de Deus. Unção de Deus. É unção de Deus. É o Espírito Santo de Deus movendo em você. Te sustentando. Te ensinando. Às vezes você nem sabe como orar. Deixa eu falar, Moody conta uma história que eu gosto muito. Acho que tem tudo a ver com a nossa vida de mãe. Moody, ele conta que certa vez o missionário passou no orfanato no interior da Inglaterra. E ele ensinou as crianças a orarem. E ele falou assim, olha, sempre que vocês precisarem de algo, orem a Deus. E Ele vai ajudar vocês no que vocês precisarem. E ali naquele orfanato britânico tinha um menino que não sabia ler e não sabia escrever. Tudo que ele sabia era o alfabeto. Só. E ele escutou aquilo e guardou aquilo no seu coração. Anos depois, ele cresceu e se tornou um pastor de ovelhas. Mas ele começou a ter problemas com as ovelhas. As ovelhas não ficavam juntinhas como ele precisava. E ele não conseguia, tinha dificuldade. E um dia aquele um homem passou e viu ele de joelhos, dizendo assim, A, B, C, D. E ele falou, o que você está fazendo? Ele falou, estou orando. Porque as ovelhas não me obedecem, eu não sei como fazer. E um dia eu aprendi que se a gente orar, Deus, Ele vai nos ajudar. Daí aquele homem riu para ele e falou, mas isso não é oração, isso é abecedário, é alfabeto. Ele falou, mas eu não sei orar. E eu creio que quando eu estou dando tudo que eu sei, Deus, Ele organiza as letras, forma palavras e recebe a minha oração. Sabe, às vezes você nem vai saber o que falar, o que dizer. Abra a boca e fala o que você tem no seu coração. E apenas se entrega a Ele. Chora. Você nem tem que falar nada. Sabe, quando você se relaciona com alguém que é íntimo, você não tem que ficar falando o tempo todo. A Natália que fala que viajar comigo é muito engraçado, que parece família. Porque eu sou quieta, irmãs. Quando eu estou lá fazendo minhas coisas, pensando nas minhas coisas, eu estou quieta. E o marido dela perguntou para ela, como que é viajar com a pastora? Aí ela falou assim, é muito engraçado, é tipo família, que às vezes eu não falo nada, ela não fala nada, tá tudo bem. Até eu falei, nossa, eu prometo que na próxima eu vou conversar mais com você. Mas sabe, às vezes você está diante da presença de Deus e fica, ai Senhor, eu preciso orar, eu nem sei o que eu preciso. Senhor, faz alguma coisa com essa criança. Me ajuda. Sabe, Ele sabe o que você precisa, melhor do que você mesmo. Mas se coloque diante da presença dEle. Sabe, se entregue diante dEle. Coloque uma imagem correta. Eu preciso do Senhor, de um toque do Senhor. Meu Deus, eu olho para a pastora Rose e eu falo, Senhor, faça do Noah igual esse pastor Fred, o pastor Rodrigo, a Rebeca, né, também. Faça da Giovana assim. E eu vejo ela uma mulher de Deus, sabe, buscando no Senhor, fazia tantas coisas, mas ela trazia eles, ela ministrava o coração deles, ensinava. Meu Deus, eu preciso da unção do Senhor. Deus, Ele chama Moisés naquela sarça, e aquilo apontava para o próprio Moisés. A sarça estava ali, pegando fogo, mas ela não se consumia. Mas ela chamou a atenção de Moisés. E sabe, aquela sarça, ela aponta para nós. Você é uma sarça, você é um arbusto. Você não tem nada demais, você é comum. Mas você tem o fogo. O fogo do Senhor sobre você vai atrair os seus filhos. Os seus filhos vão olhar para você e vai falar, minha mãe é perfeita, mas ela tem fogo. Tem algo nela que eu quero viver. A vida dela tem algo especial. Eu quero aquilo que ela vive. Não por causa que você é um arbusto maravilhoso, você é só uma sarça, mas você tem o fogo. É a unção
unção do Senhor que nos alcança. É a unção do Senhor. E tem um detalhe: o fogo não consumia a sarça. Por quê? Porque o fogo não dependia da sarça. A sarça não era combustível. Se você está muito desgastado, é porque você está tentando fazer as coisas na força do seu próprio braço. Não cria fogo não, deixa Deus colocar o fogo em você. Se você fica criando fogo, sabe, vou confessar uma coisa para vocês. Esses dias eu falei: filhos, vamos fazer um devocional que eu tenho chamei vocês, né, aqui e continuo falando, né, mas eu estou terminando. Eu chamei eles e falei: filhos, eu preciso, a minha equipe estava pedindo para fazer um conteúdo, vamos fazer um momento de oração que eu tenho que filmar. Ah, irmãos, eles saíam correndo atrás do outro, um vinha orar, o outro vinha por cima dele. Eu falei: Senhor, já entendi. Eu falei: vamos brincar. Já falei: hoje não vai ter conteúdo. Porque eu estava querendo criar um fogo para postar para vocês. Não é assim que funciona. Os nossos maiores momentos com Deus, ninguém vai estar filmando, vendo. Se filmar, tudo bem, mas se não filmar, tudo bem. Não fica criando fogo, busca no Senhor. Busca no Senhor e coloque uma imagem correta diante dos seus olhos. Não deixe o diabo ficar esfregando os erros dele diante de você, para que você fique focada nos erros. Nós temos a tendência de ficar se culpando. O mundo diz isso: nasce uma mãe, nasce uma culpa. Para com isso, esmaga essa culpa lá na cruz. O diabo, ele quer fazer você se lembrar dos seus erros. Se lembre da obra da cruz. Você não tem que ser perfeita, Ele é perfeito. Ele é perfeito, Ele te fez mãe, Ele não errou. E eu quero só terminar contando algo para vocês. Quando eu era criança, minha mãe, ela é pianista. Tinha um piano na minha sala. E eu sempre achei lindo ela tocar piano. Eu olhava ela tocar piano e falava: eu quero tocar piano. E eu sempre gostei do som do piano. E eu ficava ali: eu quero fazer aula de piano, quero fazer aula de piano, fazer aula de piano. Minha mãe falou: vou pôr você numa aula. 7, 8 anos, comecei a tocar piano, comecei a fazer aula de piano. Primeira aula fiquei tão empolgada. Ela me passou lá um exercício para fazer na folha, lá, colocar as bolinhas na linha ali dos acordes e tal. Voltei para casa muito empolgada, afinal de contas eu tinha uma imagem de mim: eu vou ser pianista como a minha mãe é. Fiz o exercício, voltei para a segunda aula, lembro certinho do lugar. Quando a minha professora pegou aquela tarefinha, ela amassou a tarefa, jogou no lixo e falou: mas que horrível, hein? Que parte que você não entendeu? Você fez tudo errado, acho que nós temos que começar do zero. Eu voltei para casa e eu nunca mais fui numa aula de piano. Eu posso imaginar o que passou no coração da minha mãe, né? Expliquei para minha mãe chorou. Eu falei: não vou mais, nunca mais quis tocar piano. Agora esses dias eu toquei, sentei no piano da minha mãe, toquei, porque ele vive, na Páscoa. Mas sabe, eu não quis mais, porque eu ficava lembrando daquela cena. E eu quero te falar uma coisa: o Senhor, Ele quer libertar você de algumas cenas que o diabo fica colocando no seu coração. Deus criou uma imagem, mas às vezes você está focado naquilo que você errou. E o diabo está como essa professora esfregando os seus erros na sua cara, dizendo: mas como que você vai ter esse filho? Como que você vai ter essa casa? Como que você vai ter sua família? Olha aqui seus erros. Deixa o erro para lá e foca na imagem que Deus te deu. Não faça como eu fiz. Viva aquilo que Deus colocou no seu coração. Ele quer alinhar o seu coração hoje. Se coloque de pé nessa hora. Sabe, a primeira menção na Bíblia de alguém sendo ungido não é um profeta. Presta atenção aqui em mim, daí nós vamos orar. A primeira menção na Bíblia de alguém sendo ungido não é um profeta. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala: não era um profeta, não era um pastor. A primeira menção de alguém sendo ungido na Bíblia foi um artesão que foi ungido para lapidar utensílios no tabernáculo, para o tabernáculo. Quando a minha vida mudou, a minha maternidade mudou. Falei: Senhor, se tem unção para lapidar o utensílio do tabernáculo, tem unção para eu lapidar o coração do meu filho. Tem unção para mim como mãe. E eu ouso crer nisso. Existe uma unção do céu a ser liberada sobre nós. E você que quer desfrutar dessa unção, vem aqui na frente. Você que precisa, você que se rende, você que quer a sua imagem seja alinhada. Você precisa de uma imagem alinhada. Você identifica que a sua imagem está errada. Hoje o Senhor quer alinhar a sua visão. Ele está iluminando os olhos do seu coração, para que você possa enxergar aquilo que é preciso. Espírito Santo,
Santo vai alinhar. O Espírito Santo vai alinhar. Ele vai alinhar a sua visão. A visão que você tem sobre um pai bom. A visão que você tem sobre a maternidade. A visão que você tem sobre os seus filhos. Sobre aquilo que você realmente precisa. Sabedoria, favor de Deus, unção.